Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Astro Sessions. Eu me chamo Camila Figueiredo, sou Head de Jurídico Compliance e Wealth Planning na Astro Capital e hoje recebo Vitor Perlingeiro, nosso convidado que é administrador com pós-graduação em gestão de negócios e diretor da Galeria Multiarte. O Sessions de hoje vai falar sobre investimentos e obra de arte, um panorama da realidade. Vitor, muito obrigada por estar aqui conosco. E eu gostaria que você se apresentasse, já respondendo a nossa primeira pergunta, que é contar um pouquinho da sua história nesse mercado e como você chegou até aqui. Bom, fico muito feliz pelo convite, né? Acho uma iniciativa muito bacana. A minha história dentro da galeria, bom, sou formado em administração, tenho essa pós na Fundação Dom Cabral de gestão de negócio, então eu venho dessa formação mesmo administrativa e de gestão. A Multiarte, ela é uma empresa familiar, foi fundada 38 anos atrás pelo meu pai, e hoje ela faz parte de um grupo de outras duas galerias. Então a gente tem sedes aqui em Fortaleza, mas no Rio de Janeiro e em São Paulo também. E a minha atuação foi uma atuação muito gradual, como a outras empresas familiares que tinham um fundador. No caso, o meu pai foi uma pessoa muito disruptiva de tentar montar um negócio de mercado de arte numa localização um tanto diferente, fora desse eixo financeiro do Rio de Janeiro e São Paulo na época, isso em 1987. E veio a Multiarte, depois da sede do Rio de Janeiro, né? E aos poucos eu fui entrando no negócio. Então foi uma coisa muito gradual, até que mais ou menos uns 5 anos atrás eu já assumo a diretoria da Multiarte aqui em Fortaleza. Né? Eu fico baseado aqui, mas participo muito de alguns projetos, exposições e feiras que acontecem pelo Brasil. Então, apesar de eu ficar muito em Fortaleza, eu estou sempre me deslocando para as outras duas galerias como suporte. Legal, uma dinâmica bem intensa, né, É, Vitor? é. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente da arte como ativo financeiro e o que faz uma obra ter valor. Bom, arte a gente pode realmente classificar como um ativo financeiro não só pela questão do valor mesmo, que é um valor significativo dentro de um portfólio de alocações, né? Se a gente pensar do ponto de vista de investimento, mas também a gente pode olhar a arte como um ativo que se regula ao longo do tempo. Então, os valores do mercado da arte, eles sempre vão acompanhando o mercado em si. Né? A gente pensa que o mercado ele tem ciclos, né? E isso está muito aliado também a questões financeiras, econômicas do país e do mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele é um ativo que a gente chama pode ser um ativo alternativo, porque ele não sofre com outras questões, como por exemplo inflação ou alguma questão internacional, de sociopolítica, né? Então, ele é um ativo de um mercado que anda quase de uma forma paralela, né? É um ativo que é um nicho muito exclusivo, de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma estabilidade do ponto de vista de que não é necessariamente o preço de uma commodity ou de alguma política socioeconômica que pode influenciar diretamente. São coisas que, como tudo, influenciam, né? Taxa de juros, essas coisas influenciam sim, não tem como dizer que não. Mas é um ativo que ele, de uma certa forma, tem uma estabilidade própria, ele tem um caminho próprio, né? Bacana. Vitor, e assim, como você descreveria para a gente essa dinâmica do mercado de obras de arte? Por exemplo, identificando seus agentes, seus principais atores, os principais cenários dentro dessa dinâmica que faz o mercado rodar. Um mercado, né, o sistema da arte como um todo, são vários os agentes que participam. A gente tem as galerias de arte, tem as casas de leilões, tem os próprios colecionadores, né? O mercado de arte, ele também é feito por pessoas individuais, assim, isso é uma coisa muito comum que acontece. Mas aí a gente também tem a participação dos museus, dos curadores e dos próprios artistas. Então são vários agentes que influenciam. Mas se a gente pensar o mercado em si, a gente pode pensar que a comercialização das obras de arte ela se dá basicamente através das galerias de arte e das casas de leilões.
As galerias de arte, elas podem trabalhar o que a gente chama de mercado primário, que são as galerias que representam artistas ou representam espólios de artistas e vão fazendo exposições, vão criando relações com colecionadores, relações com instituições também, e servem como plataformas, né, para esses artistas. E a gente também tem um mercado secundário. O mercado secundário, de uma forma bem simplista, seria depois que essa obra é vendida para um colecionador A e por alguma razão isso volta a mercado, vai para um colecionador B ou C, não tem mais a participação de um artista ou de um estúdio, e a galeria faz essa intermediação, né, entre esses dois, uma parte compradora e uma parte vendedora. E a gente pode falar que esse mercado secundário, ele muitas vezes ele funciona como um validador do primeiro preço, né? Então, é muito importante quando uma galeria que representa artistas vê esse artista que produziu uma obra que pode ser histórica, de uma série antiga, sendo adquirido, sendo revendido num leilão por um preço X mais 30%, X mais 40%, né? Quer dizer, mais caro do que o que foi vendido na época. Isso, de uma certa forma, valida o mercado desse artista, o mercado desse trabalho. Então, os dois setores, né, mercado de arte primária e mercado de arte secundário, eles se retroalimentam. Porque na Multiarte a gente tem essas duas frentes. A gente tanto representa alguns artistas, fazemos exposições de arte contemporânea, como também atuamos no mercado secundário. Então, a gente, de uma certa forma, participa de todo o ciclo desse mercado, né? E com relação a valores, são coisas que vão se autorregulando. Se os artistas contemporâneos, de uma certa forma, estão construindo suas carreiras, construindo ainda suas relações com colecionadores, museus e outros agentes, de uma certa forma você vai trabalhando esses preços. São preços que tendem a crescer de uma forma gradual. O mercado secundário, sobretudo esse que nós atuamos, que é a especialidade da galeria, a gente tem essa especialidade de trabalhar com arte moderna, de artistas tanto nacionais como alguns artistas internacionais, os valores, eles são, de uma forma absoluta, maiores, né? São obras que têm um ticket médio mais caro, mas, ao mesmo tempo, eles sofrem muito menos com variações. Então, quem comprou um Portinari, quem comprou um Di Cavalcanti ou um Antônio Bandeira há 10 anos atrás, esse artista ainda tem um valor muito estável 10 anos depois, né? Então, são maneiras de você ver os ativos de uma forma muito diferente, né? A gente fala que arte é um investimento e existem setores desses investimentos. Obviamente, se você trabalha com um artista contemporâneo, um artista jovem que está construindo a sua carreira, ele tende a ter um preço muito mais, de uma certa forma, um ticket mais baixo. Mas existe uma possibilidade, não é uma bola de cristal, porque você está construindo esse mercado, né? E como o mercado, muitas vezes, ele perde o time, ou então ele demora a se atualizar, a gente vê preços que podem subir gradualmente muito forte, né? Já quando você trabalha com esses artistas consagrados, você tem uma segurança de alocação desse ativo, né? Então é um preço que ele vai variar muito menos. Esses artistas consagrados, eles sempre vão ter um valor de mercado bem estabelecido. Vitor, eu acho que assim, o que eu vou perguntar agora, você parcialmente já respondeu um pouquinho ao falar da arte como ativo financeiro, e no final dessa sua última intervenção também, algumas pontuações suas já se aplicariam. Mas a pergunta é, por que você acha que as pessoas devem investir em arte? E o que se deve considerar ao escolher uma obra de arte e tê-la como um investimento seu? Bom, eu acho que é importante olhar como arte também pelo ponto de vista como fazer parte da cultura, né? A arte é um ativo. O meu pai ele tem um lema que é uma coisa que eu adoro, que a arte é um ativo que te dá dividendos visuais. Então, o contato com obras de arte, você ir numa galeria de arte, você ir num museu, você se tornar um colecionador ou não, ele naturalmente transforma a sua vida num lugar melhor. A gente precisa de arte. A gente precisa de cinema, a gente precisa de literatura, a gente precisa também das artes visuais.
Quando a gente vê as fotos de família, as fotos que você tem na sua infância na casa de uma avó, vai ter um quadro atrás. E esse quadro ele passa também a ter um valor simbólico, um valor afetivo. Então eu penso como arte por esse ponto de vista que é algo que nos alimenta, né? É algo que engrandece a nossa vida, cria um pertencimento cultural importante. E também penso em arte como um ativo financeiro, isso aí, sem dúvida. Eu penso que para aquelas pessoas que querem começar uma coleção de arte, não sabem por onde, eu acho que a primeira coisa seria entender que, bom, existe procedência, que é algo que é muito importante nesse mercado, né? Um validador importante. Então, procurar galerias de arte, procurar o próprio um amigo que seja um colecionador, uma tia que tem uma coleção de arte, e você tem interesse de entender um pouco mais o mercado, conversar com essas pessoas que têm uma procedência. Acho que esse é um primeiro passo. Eu entendo que num primeiro momento pode ser intimidador porque é um mercado muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito sedutor, é como um mercado de relógios, de carros esportivos, né? Existe um mundo muito grande que você pode ir estudando e vai se aprofundando. Então, também penso que uma coleção de arte ela não, ela não tem um dia inicial e um dia final. Você se torna um colecionador e aquilo vai te acompanhando a vida toda. Você faz uma viagem, você vai a um outro país, visita o museu, conhece um artista diferente e se interessa por esse artista. Então, as relações de colecionismo, elas podem começar de diferentes formas, né? Eu acho que você pode, tanto de uma certa forma, herdar isso. Isso é uma coisa muito comum no Brasil, várias coleções de arte, elas têm uma ligação familiar, né? De alguém da família que tinha uma coleção, tem uma coleção, e você, de uma certa forma, gosta desse hábito. Como também do ponto de vista de uma curiosidade, você entrar num museu, de você ir para o jantar de um cliente seu em outra cidade, se deparar com uma obra de arte, e aquilo funciona como um ponto de partida, né? E eu acho que procedência, quer dizer, há galerias de arte e há casas de leilões que são muito respeitados, que têm uma trajetória consolidada, né? E eu acho que isso é um primeiro ponto de partida, porque como é uma coisa que envolve muito dinheiro, existe os aventureiros, né? Existe as pessoas que, enfim, acham que sabem de tudo e é uma coisa que é construída, né? Então eu acho que esses pontos de encontro que têm um histórico, né? Quem são esses colecionadores, quem são essas galerias, há quanto tempo elas atuam no mercado, né? Aqui na Multiarte a gente tem uma responsabilidade com os nossos colecionadores que é muito grande, né? Se a galeria há 37 anos atrás começou construindo algumas coleções de arte, hoje a gente está na terceira, na quarta geração dessa mesma família, né? Então tem uma questão de uma deferência importante, né? Com relação à procedência, à notoriedade de saber, né? São coisas que ajudam você por onde começar. Como um assessor de investimento, que é importante ter esse profissional que te assessora nas suas escolhas, você pode fazer isso sozinho? Pode. Mas vai ser um percurso muito menos doloroso e muito mais proveitoso se você tiver um profissional que está ali para lhe ajudar, né? Está ali para lhe assessorar. Vai existir um planejamento estratégico em ambos os casos para o melhor resultado, né? Sim, porque a gente vive o mercado todo dia, né? Então, assim, eu tô todo dia comprando, tô todo dia vendendo, tô todo dia vendo artistas novos surgindo, tô todo dia vendo artistas que são interessantes e que por alguma razão podem não ter esse holofote do mercado, podem estar com valores às vezes defasados frente a outros contemporâneos seus, né? Então, assim, a galeria ela é formada por pessoas especializadas nisso, né? Como a Astra também tem os seus assessores, tem também os seus profissionais, né? É uma estrutura muito grande, né, por trás disso. Exatamente. Vitor, nessa dinâmica e na sua rotina de trabalho, você consegue enxergar de forma clara o quanto hoje, de modo proposital, esse investimento em arte vem se integrando a um planejamento
patrimonial estratégico das famílias? Sim, existem alguns relatórios que falam sobre o mercado de arte como um todo, e apesar da gente ver que o Brasil não foi uma economia tão pungente como um todo, o mercado de arte cresce pelo menos 6% ao ano, 7% ao ano, todo ano pelo menos tem uns 10 anos isso. Então a gente vê o mercado crescendo, né? Apesar de termos uma economia mais desafiadora. Isso quer dizer que as pessoas, aos poucos, cada vez mais estão se integrando, né? E é um ativo que você pode ter uma segurança que é a parte de outras influências, como questão de dólar ou questão de inflação, né? Existe uma proteção, porque, sobretudo, esses artistas do mercado de arte moderna, né? Esses artistas consagrados, eles tendem a ter um valor de mercado mais estável. E eu acho que, se você pensar num portfólio, tem que se pensar, sim, você fazer uma alocação em produtos alternativos, que não são fundos de investimento, que não são debentures ou letras, mas que tenham uma certa performance previsível, né? A gente pode pensar que existe um setor do mercado de arte que ele é bem previsível, as pessoas sabem quanto vale, sabem que se aquilo que for alocado ainda vai ter valor daqui a 10, 15, 20 anos, né? A gente tem algumas coleções familiares que nós representamos, de pessoas que foram colecionando por 40, 50 anos, foram fazer a sucessão dos bens. E hoje a gente tem famílias que o principal ativo financeiro dessa família são as obras de arte. E a gente trabalha junto com essas famílias, fazendo intermediações importantes, né? Existem questões de mercado, questões de demanda, questões de oferta, e a gente tenta transformar esses patrimônios de arte para dar uma certa liquidez para essas famílias. Então tem famílias que, quer dizer, herdou em vez de terra, herdou em vez de ações e empresas, herdaram coleções de arte, e essas famílias, de uma certa forma, têm uma estabilidade financeira a partir do que foi colecionado pelo pai, pela mãe, né? E foi passado para outra geração. Legal. Só pegando um gancho dessa sua última resposta, você vê com frequência, nesse caso de famílias já consolidadas, com esse tipo de acervo patrimonial, as gerações conseguintes, né, as gerações mais novas, você vê esse mesmo apreço que uma geração fundadora, digamos assim, desse patrimônio tem? Eu vejo, Tipo de ativo? a gente fala que muitas vezes educação vem de berço, há uma influência cultural muito grande, né, nessas gerações de famílias que vão herdando. Então eu vejo sim, sendo que eu também entendo que as gerações têm seus gostos próprios, né? Têm seus desejos próprios. Então muitas vezes herda um gosto pela arte, mas tem um interesse de colecionar outras coisas, né? O mundo da arte ele é muito amplo. Você pode pensar em artistas contemporâneos, pode pensar em artistas modernos, artistas acadêmicos, né? Setores diferentes da história da arte. E aí tem uma questão de uma afinidade pessoal, que isso realmente cada pessoa vai ter, né? Então eu acho que há sim uma influência grande, mas muitas vezes não necessariamente a coleção do neto, da neta, tem que ser igual do avô, né? Até porque as gerações são muito diferentes entre si, né? Os nossos pontos de interesse mudaram muito, né? A forma de ver o mundo mudou muito. Então eu penso que coleção de arte é isso. Coleção de arte, você ter arte é como você escolher que objetos lhe traduzem, né? Que objetos falam para você e como que você se comunica ao mundo através desses... São signos, né? Como a roupa que a gente usa, o carro que a gente tem, o relógio que a gente gosta de usar, são signos de um pertencimento, né? E arte também pode ser isso, né? Também ajuda a contar a história do colecionador. Legal. E assim, eu acho que tem uma perspectiva de mudança também da própria pessoa, porque nós nunca somos os mesmos, né?
evoluímos, os anos passam e nós vamos nos transformando. E eu acho que essa transformação pessoal da gente também imprime um olhar diferente sobre a mesma arte. Além de termos gostos, irmos adquirindo gostos muito próprios, né? Às vezes diferente, muitas vezes diferentes, na verdade, de uma geração anterior, nosso olhar vai mudando com o tempo, né? Sobre aquela obra, assim, sobre o que ela significa para a gente. Construção do olhar é um termo que é muito pertinente. Ele mostra também a maturidade que uma coleção pode tornar a ter. Então, pensando num certo cliente da galeria, que a gente começou a criar um relacionamento há uns 12 anos atrás, mais ou menos, tinha um interesse muito específico de arte, gostava basicamente de artistas locais, e em vez de pensar em comprar coisas importantes, obras importantes desse artista, ele preferia comprar 4 obras no valor de uma obra maior, mais importante, mais significativa. Porque até isso influencia, né? Se é uma obra que participou de uma exposição, se está catalogada em outro livro, se participou se tem uma procedência de uma coleção anterior que era também notória, né? Isso são coisas que vão construindo esse valor. E aí esse colecionador, especificamente, ele preferia ter quantidade em vez de qualidade. Passa-se 6, 7 anos, ele percebe que ele tinha uma coleção enorme de obras que não necessariamente ele já tinha uma relação muito grande. E aos poucos ele foi diminuindo o tamanho dessa coleção para ter obras mais significativas, né? E aí é uma coisa que eu acho que é bacana na construção de uma coleção, né? Ela realmente não começa pronta. O colecionador ele também vai ficando mais maduro, também vai entendendo o que interessa mais. Tem coisas que há 10 anos atrás nos era interessante, hoje nem tanto. Coisas que a gente deixou passar há 10 anos atrás como uma oportunidade, né? Eu já vi casos como esse, né? A gente fez já exposição de alguns artistas contemporâneos aqui na galeria, e aí na época eu falava, olha, isso é um artista interessante, está construindo uma carreira, próximo ano vai ter uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vale a pena você pensar em ter na sua coleção. Teve aqueles que realmente toparam a ideia e compraram obras desse artista, outros deixaram passar, e quando decidiram comprar, ou já não existia mais a obra, porque a gente também tem que pensar que a produção do artista ela tem um limitador, ou já estava com um preço diferente, né? E então, assim, a construção de uma coleção ela acontece mesmo, né? Hoje, esse colecionador que eu estava citando, se ele na época, há uns 5 anos atrás, tinha umas 250 obras, hoje ele tem 120 obras, quer dizer, menos da metade, e a coleção deu um salto de qualidade muito mais interessante, né? Em vez de ele ter 2, 3 trabalhos menores, ele tem um enorme, grande, importante, que participou de exposição. E aí é a prova de que o mercado ele tem essa dinâmica, né? É um ativo financeiro que você pode mudar de posição. Você também pode ter um trabalho maior e depois, por alguma razão, precisei me mudar, não cabe mais na minha casa, mas quero continuar tendo alguma coisa desse artista. Eu já fiz muito isso, já vendi uma coisa para depois intermediar a compra de dois trabalhos. Então, as coleções, elas realmente têm uma certa dinâmica, assim. É interessante ver a evolução dessas coleções. E do investidor, né? E do investidor, pessoal, assim, de quem está diante delas. Vitor, e assim, na sua visão, o que você elencaria como maiores benefícios e maiores desafios de investir em obra de arte, principalmente do lugar mesmo do investidor, né? Do lugar do investidor, pensando a arte como investimento. Eu sempre, que as pessoas que me procuram, que têm esse interesse particular de pensar em arte como investimento, eu penso, comece com os nomes mais tradicionais do mercado. De uma certa forma, eles vão te dar uma segurança de ativo, uma segurança estratégica mais interessante. Mas, ao mesmo tempo,
como tudo, como pensando como um assessor, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, pense em diversificar a sua coleção. Pense em pensar em ter uma coleção com artistas consagrados, com jovens artistas. Pense nos artistas locais da sua cidade, porque eles serão os próximos nomes a estarem à frente dos museus, né? A arte, ela precisa desse oxigênio. Então eu penso de olhar de uma forma ampla, assim, né? Ter o acompanhamento de uma pessoa que está ali todo dia é importante, né? Te ajuda a te dar uma segurança, seja do ponto de vista de você adquirir uma obra com autenticidade, com procedência, com todas as questões legais e financeiras bem resolvidas, né? Que são uma coisa que é muito importante. A gente está falando de coisas que têm valores altos. A arte não necessariamente precisa ser uma coisa cara, né? Obviamente, se você pensar num Antônio Bandeira, num Cândido Portinari, num Alfredo Volpi, são artistas que têm um valor de mercado muito grande. Mas existem os outros artistas que também não estão nesse patamar. A gente fala que mercado de arte pode ir de R$ 5.000 a 5 milhões. Né? Então, é um range muito grande de valor. E quanto mais você vai em museu, você conversa com galeristas, você conhece os artistas, mais você vai ter segurança naquilo que você está investindo. Né? Então, um conselho seria: comece devagar nos que a gente chama de artistas blue chips, né? Artistas mais... e você pode traduzir isso para qualquer fala de assessor. Comece por um portfólio de uma coisa mais segura e depois vai diversificando, vai conhecendo outras empresas, outras ações que têm uma possibilidade, né, haja uma desvalorização e tem possibilidade de né, reavaliar esse preço. Então, e ser bem acompanhado por alguém do mercado, eu acho que é também essencial. Vitor, e você percebe que existe um tipo de arte ou um artista que atraia mais o público? Tem algum mais procurado? Os nomes que estão nos nossos livros de história do colégio, né, são sempre nomes que vão trazer uma familiaridade muito grande. E o mercado, ele sempre vai ter, e não só o mercado, mas o sistema da arte como um todo, ele sempre vai ter alguns assuntos que vão estar, em uma certa forma, no holofote. Né? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, nós tivemos a Bienal de Veneza, que é a principal exposição de arte no mundo, que é uma forma de você entender aonde que os museus e os artistas estão caminhando, né? Que assuntos são esses. E a gente percebeu nessa Bienal que o curador era um curador brasileiro, o Adriano Pedrosa. Hoje ele é à frente do MASP, que é o principal museu de arte no país. E ele fez uma curadoria da Bienal toda voltada para os artistas que ele chama de sul global. Então a gente pensar que o principal palco de arte no mundo estava falando sobre os artistas brasileiros, os artistas latinos, americanos, sobre os artistas africanos, os artistas da Oceania. Tinham outros artistas de outros países? Sim. Mas o assunto principal estava pautado nesse assunto do que ele chama de sul global. Então, de uma certa forma, está havendo uma revisão muito importante de museus, galerias e coleções em pensar em ter na sua coleção artistas que representam, né? Então, a gente tem muitos artistas que, de uma certa forma, estavam num certo ostracismo do sistema da arte, do mercado, e que por conta desse movimento, dessa revisão, né, estão tendo uma ascendência, né? A gente pode pensar numa artista, eu penso muito na Djanira, que foi uma artista que participou do modernismo brasileiro. Ela era uma artista que, dos anos 50 e anos 60, ou seja, contemporâneo de artistas como Portinari, de Cavalcanti, mas por N razões, e uma delas, inclusive, por ela ser uma artista mulher, por ela ser uma artista que tinha uma ascendência indígena também, o seu mercado estava totalmente desatualizado, né? E aí, por conta de exposições como essa, a gente vê uma atenção sendo voltada toda para a Djanira, né? Então, teve exposições no MASP, publicações de livros, né? As galerias de arte estão começando a posicionar melhor obras dessa artista. Né? Então, assim,
há ciclos, há pontos de interesse. Ao mesmo tempo, mesmo que o assunto sejam esses artistas que tenham uma referência muito grande nesse chamado sul global, os artistas modernos, eles têm uma estabilidade também. Então são formas de você ver um mercado, né? Picasso sempre vai valer preço de Picasso, né? Portinari sempre vai valer preço de Portinari, né? Eu acho que isso dá uma estabilidade para as coleções. São nomes consolidados, né? Querendo ou não, você vai construindo, tá nos livros de história, aparece num filme, é citado num livro, né? Então isso vai reforçando essa importância. Muitas das coleções, muitos dos colecionadores que vêm à galeria pela primeira vez, eles ou querem um artista local para pensar uma coleção. Eu gosto de Aldemir Martins, gosto de Antônio Bandeira, gosto de Leonilson, que são artistas que são daqui, né, do Ceará, ou pensam em nomes bem tradicionais da história da arte. Não, me interessa de Cavalcante, me interessa Alfredo Volpi, né? Só que aos poucos a gente vê esse mercado de Fortaleza, aí falando Fortaleza especificamente, amadurecendo bastante e, sobretudo, se diversificando. Quando a Multiarte foi fundada, o interesse dela era fazer exposições de arte moderna. Nós inauguramos a galeria com uma exposição do Bandeira. Depois fizemos Portinari, Cícero Dias, eram artistas bem estabelecidos. Hoje a gente faz exposições de arte contemporânea. Então, no começo do ano fizemos uma exposição do Gonçalo Ivo, que é um artista que mora em Paris e tem um ateliê no Brasil, e nós o representamos no Brasil. Fizemos uma exposição do Vic Muniz, que é um artista contemporâneo vivo, mas também tem um alcance nacional muito grande, é um artista que furou a bolha da arte, a gente pode assim dizer, né? E agora estamos em exposição com o Christian Cravo, que é um fotógrafo baiano, que também tem uma visão sobre a arte muito atualizada, uma exposição bem poética, e você vê um interesse genuíno das pessoas de entender que novos artistas são esses, né? Quais são os próximos nomes, né, de uma certa forma. E isso veio da maturidade do mercado. Fortaleza é uma cidade que se desenvolveu muito economicamente e o mercado de arte acompanha isso, né? Ele está sempre atrelado a esse movimento econômico. Vitor, e assim, como você enxerga essa evolução, linearmente ou não linearmente, do lugar da obra de arte nessa dinâmica do mercado financeiro? Eu acho que não é linear. Não, realmente ela é cíclica. Eu acho que existem, aí pensando do ponto de vista de mercado, eu acho que existem, às vezes, por conta desses movimentos de interesse, bons artistas que de repente despontam em valores e em algum momento isso tende a ser revisado, né? A gente pode pensar de uma situação local que foi o Chico da Silva. Chico da Silva foi um artista que nasceu no Acre, vem para o Brasil, vem para Fortaleza nos anos 40, ele é descoberto pelo Chablot e durante até os anos 70 ele tinha um mercado de arte, de uma certa forma, estabelecido. E por questões de produção, de falsificação, que é uma coisa que existe, que a gente também tem que ter cuidado com relação a isso, e por interesse do mercado, os preços de Chico da Silva, de uma certa forma, despencaram. O Chico era um artista que você encontrava na casa de todas as pessoas. Era aquele pássaro, aquele dragão pintado, uma coisa, né, bem colorida. E por conta, pontilhado, exatamente, e por conta dessa revisão desses artistas do sul global, artistas de povos originários, de influências indígenas muito fortes, as atenções voltaram para o Chico da Silva. Então você via trabalhos que antes eram comercializados por 15, 16 mil reais, trabalhos grandes, passou a ver museus adquirindo por 100 mil pounds, 100 mil libras. Então teve um boom do mercado muito grande. Isso é uma coisa que você também tem que olhar com cuidado. É importante estar próximo, sim, mas também eu sinto que às vezes tem mudanças muito agressivas, né? E isso depois vai se regulando, né? Então eu acho que não é linear, né? A história do Chico da Silva é essa, né? Era um artista que tinha uma produção muito grande,
aí o preço deu uma caída por N razões, e aí já despontou novamente, né? Não tem como prever todos os artistas que estão nesse mercado mais desafiador e que vai ter um boom em um ano e vai valer 100 vezes o que valia. Isso não são coisas que acontecem normal, por isso que eu falo que não é linear, né? E a gente tem alguns bons exemplos disso, né? A arte brasileira, cada vez mais, está tendo uma participação no mercado internacional, né? Por alguns fatores. O dólar é uma coisa que influencia muito. A arte brasileira, ela é barata fora do Brasil, né? Apesar de a gente ter no Brasil talvez o mercado de arte mais forte da América do Sul, né, frente aos nossos países vizinhos, e de uma certa forma se equivale ao México, e o México, por essa proximidade com os Estados Unidos, talvez tenha um mercado de arte mais aberto. Mas eu acho que essa participação da arte brasileira nas exposições na Europa, nos Estados Unidos, Bienal de Veneza, a gente teve uma grande exposição de arte moderna brasileira agora na Royal Academy, em Londres. Então isso faz com que colecionadores, com que instituições e museus passam a ter uma atenção aos artistas nacionais. Isso, de uma certa forma, ajuda a dar uma dinâmica, né? A dar uma liquidez para o mercado como um todo. Sim. Eu acho que a gente vive hoje um momento muito interessante e importante de resgate de cultura raiz. Eu vejo muito essa tendência, felizmente vemos essa tendência, e isso ajuda a colocar o Brasil, principalmente, que tem muito esse apelo, né, num lugar de destaque, eu acho, dentro dessa perspectiva global, né. Vitor, e caminhando para um fechamento nosso aqui, de uma forma conclusiva, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, sob uma perspectiva bem pessoal, claro, o Vitor falando, com a experiência do Vitor, com o trabalho que o Vitor vem consolidando ao longo dos anos. Por que a arte é importante? Sei que nas suas falas isso já foi muito pincelado aqui, nós podemos resgatar em vários momentos, mas para a gente fazer um fechamento, por que a arte é importante e qual o papel dela na economia, conclusivamente, assim? De uma forma conclusiva, macro, né? A gente vê que a cultura como um todo, ela funciona não só como uma indústria no país, né? Existem N setores que são abastecidos pela cultura, mas a gente também entende cultura como um papel importante de soberania nacional. A gente vê países que são influências muito forte em outros países porque tem uma cultura fortalecida. A gente vê questões como a França, né? Por que a França tem todo esse entorno, essa aura tão forte? É porque é um país que investe em cultura muito forte, no cinema, nas artes visuais, na literatura, né? Então, ela também reforça uma questão de uma identidade muito grande, né? E que você pode exportar essa imagem, fortalecer a sua posição, né, cultural. Então eu penso cultura como uma coisa bem ampla, assim, e isso funciona também no micro, né? Cultura é uma coisa que nos abastece. A gente viu um momento super desafiador na nossa vida, que foi a pandemia, e as pessoas em casa tinham que sobreviver à base de filme, à base de livro, à base de live para ver artista, né, da música. Então ela nos alimenta também desse ponto interno, né? Então eu penso realmente em cultura, não é só uma visão romântica, eu acho que cultura é uma coisa essencial, né? A gente viaja para os países, a gente quer conhecer a história desses países, quais são os artistas, quais são os museus, as praças públicas, né? Qual é a música, qual é a comida, então a cultura é tudo isso, né? As artes visuais, elas fazem parte desse universo, ela representa um pedaço da nossa história, um pedaço dos nossos artistas. Então eu penso que é uma forma também de você se pertencer a essa questão social muito grande. E aí pensando, fazendo um fechamento do ponto de vista como investimento, né? A gente viu um mercado de arte brasileiro que ele
até os anos 2000, era um mercado pequeno, né, de uma certa forma, teve um boom muito grande, né, do mercado de arte. Eu ainda enxergo como um mercado pequeno, perto de outros países, né? Hoje o Brasil representa, o mercado total de arte do Brasil representa pouco menos de 1% do mercado de arte mundial. E aí eu penso, na verdade, como uma oportunidade, porque as pessoas ainda não conhecem tão bem os nossos artistas, não só internamente, como também fora, né? Então, eu acho que o mercado de arte brasileiro ele ainda tende a crescer muito, né? A gente tem galerias sendo formadas, museus novos abrindo, né? Então, eu vejo com muito otimismo, apesar de qualquer turbulência política ou econômica que o Brasil tenha, o setor da arte ele anda só e, por enquanto, ele só foi para frente, né? Então, eu vejo realmente de uma perspectiva muito interessante do ponto de vista financeiro. Para mim, Vitor, eu que venho, né, de uma família fundadora de galeria de arte, eu não consigo tirar a arte da minha vida. A gente tira, eu falo, eu tiro férias, eu quero visitar museu, né? Eu tenho um final de semana, eu quero encontrar algum artista num ateliê para tomar um café, para conversar. Então, realmente faz parte da minha vida. Eu vivo isso 24 horas, assim, e eu não imagino diferente. E esses amigos que a gente foi fazendo aqui na galeria, por conta dessa relação muito, muito próxima, que começa como cliente, vira colecionador e, num dado momento, vira amigo, né? E hoje eu viajo para outras cidades para visitar exposições com essas pessoas, né? Então, você passa a pertencer a uma comunidade de pessoas que têm interesse em cultura, têm interesse em arte brasileira, ou arte internacional. Então, acho que, de uma certa forma, fazer parte, é pertencer a um mundo que é muito sedutor, que é um mundo bonito, né? Um mundo que tem história, tem narrativa. Então, eu acho que só engrandece quando você convive com arte. Vitor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da sua história no mercado da arte, que é tão interessante, tão rica, e tenho certeza que abriu a mente do nosso público, que pôde assistir e entendeu melhor o que significa esse universo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada ao nosso público e até o próximo Astro Sessions.